a notícia que surpreendeu a todos logo pela manhã, né, nesta sexta-feira, foi a decisão do ministro do STF, o Marco Aurélio Melo, de soltar o goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, né, que foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte de Elisa Samúdio, com quem teve um filho. Quem explica melhor essa situação, um pouquinho, vamos tentar entender depois a gente debater esse tema polêmico, é o repórter Fernando Martins. Olá, meus amigos do 3 em 1, assunto sério. Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por matar e esconder o cadáver de Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho, o goleiro Bruno Fernandes ganha liberdade por meio de um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Bruno já está preso há quase 7 anos, embora tenha sido condenado, cumpria a ação de prisão preventiva, enquanto aguardava o julgamento da sua apelação ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos relembrar, Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, asfixia e também uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e a outros 3 anos e 3 meses em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado e ainda mais 1 ano e 6 meses pela ocultação de cadáver. Ele também tinha sido condenado pela Justiça do Rio por cárcere privado, lesão corporal e constrangimento ilegal contra Elisa Samúdio, mas segundo seu advogado, essa pena foi paga. Elisa tinha um caso com Bruno, era mãe do seu filho recém-nascido e desapareceu em 2010 e seu corpo nunca foi achado. O ministro Marco Aurélio entendeu que há excesso de prazo nessa prisão e que o goleiro tem direito a aguardar em liberdade a decisão do recurso. Depois de julgados os recursos, caso a condenação seja mantida, ele deve voltar para a prisão. Ainda na decisão, Marco Aurélio aponta que Bruno é réu primário, tem bons antecedentes e que o clamor social não deve ser colocado à frente das garantias individuais. Isso daí era para ser julgado pelo ministro Teori Zavascki, morto no acidente aéreo em Paraty. E agora, meus amigos do 3 em 1, o que vocês acham dessa decisão de Marco Aurélio? É mais uma decisão polêmica do ministro? Ô Andreas, eu vou começar com você. Primeiro, como é que você viu? Tecnicamente, o ministro Marco Aurélio Melo está errado? Não está. E esse que é o problema. E aí a gente precisa discutir também o mito que está se construindo agora de que a primeira instância ou as instâncias inferiores são céleres. Não são. Talvez célere, aliás, talvez não, de fato célere é a primeira instância comandada lá em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Essa é rápida. A primeira instância comum, a normal, a ordinária, a que nós conhecemos, é lenta. Então foi uma falha evidente, quer dizer, a demora de 6 anos para, uma vez condenado em primeira instância, a sentença ser confirmada ou não por segunda instância, abriu precedente para que o Bruno fosse solto. Qual é a alegação da defesa? Aliás, estava alegando há muito tempo isso. A famosa extensão de pena, ou melhor, a famosa antecipação de pena. O Bruno estaria cumprindo uma pena antecipada por não ter sido julgado ainda em segunda instância. Então, tecnicamente, a decisão do Marco Aurélio faz sentido. Porém, o Bruno, e aí está o erro do Marco Aurélio, aí eu acho que é a fragilidade da decisão dele. Bruno é um psicopata. Ele tem claros sinais, um conjunto de sinais de psicopatia. Ele representa um risco para a sociedade. Por esse motivo, o juiz Marco Aurélio poderia e deveria ter mantido o Bruno preso. Eu conheço bem essa história. Eu publiquei esse livro aqui, ó. Indefensável. O goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. É um livro de 2014, dos queridos Leslie Leitão, um baita repórter da Veja, melhor repórter de polícia do Brasil, Paula Sarapo e Paulo Carvalho. Aqui, nesse livro extraordinário, uma baita reportagem, você entende porque o Bruno precisa estar preso. Mas é preciso dizer que a justiça, então não é só o Supremo que é mole, que demora a julgar, também a primeira instância, também as instâncias inferiores demoram. O problema do brasileiro de impunidade é muito mais amplo. Eu vou passar a bola para os colegas e depois eu quero fazer uma provocação. Vai, Verá.
No caso, a segunda instância, né, que está demorando para julgar a apelação dele. Ele foi condenado a 22 anos e já cumpriu aí quase 7. Mas essa antecipação de tutela, que representada pela prisão, que ainda é preventiva, ela seria, esse período de preventiva seria descontado no final da pena. Daí porque a gravidade da imputação do crime e esse risco que ele oferece à sociedade uma vez que solto poderiam ter sido fatores levados em conta pelo juiz Marco Aurélio para mantê-lo preso, eu acho. Eu também acho que as prisões preventivas se alongam demais, em regra, mas nesses casos e nos casos de corrupção investigados pela Lava Jato, tem riscos concretos com a revogação das preventivas. No caso dele, isso, ele voltar a delinquir e ele representar um risco ali para a sociedade. No caso dos corruptos da Lava Jato, Eduardo Cunha e outros, tem risco de dissipação de patrimônio, tem risco de obstrução de justiça, tem risco de destruição de provas. Então, todos esses são elementos que a lei prevê para você manter uma prisão temporária por mais tempo. Então, eu acho que o ministro Marco Aurélio foi coerente com aquilo que ele acha. Ele é um juiz que é contra essas prisões muito longas, porém, eu acho que haveria motivação e haveria justificativa para ele manter preso o Bruno. Diga, Maduro. Haveria motivação para você, Madureira? Olha só, eu acho que mais uma vez uma tecnicalidade jurídica atropela o bom senso, né? A justiça brasileira, ela tem essa questão, né? Eu concordo com a Andreasa no sentido que se do ponto de vista jurídico a decisão é correta, do ponto de vista do bom senso, do que deve interessar à sociedade, é um contrassenso você dar liberdade ao Bruno, uma vez que ele é um indivíduo perigoso, né? É uma personalidade violenta, enfim, isso é comprovado. Eu li o livro, realmente é muito bom, é muito bem amarrado, muito bem feito, e mostra que ele tem grandes chances de ser um psicopata. Talvez tenha que ir para uma penitenciária até específica, né, para esse tipo de caso. Agora, o fato é o seguinte, isso mostra que a justiça brasileira como um todo é morosa, então ela está errada como um todo, e ela tem que ter célere, e por outro lado também são milhões e milhões de casos que todos os anos, né, entram para julgamento, para escrutínio dos tribunais e tal. A gente tem que ver uma forma de resolver isso de outra maneira, porque são diferentes casos, né? Tudo é levado ao julgamento. O problema é que também, mais uma vez, como é o Bruno é uma personalidade, deve ter algum recurso financeiro, deve ter milhões e milhões de brasileiros presos que não têm a oportunidade de ver a sua questão julgada no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estou recebendo aqui, André, só antes que você faça a provocação, o time da cadeia já entrou com uma liminar para revogar a decisão do juiz, porque está perdendo o seu goleiro titular. Já estão entrando com uma liminar no Supremo para o Bruno voltar para a cadeia, porque tem jogo agora no domingo decisivo. Vai, Andreasa. Não, é o seguinte, eu queria antes, não precisaria fazer isso, mas dizer para os nossos ouvintes, nossos espectadores e comentaristas que eu tenho ideias próprias, tá? Que eu converso muito, troco muitas ideias, mas tenho ideias próprias. Não estou aqui por outro motivo. Eu conquistei meu espaço, tenho ideias próprias. Isso que eu estou dizendo aqui, eu escrevi hoje mais cedo, tá? Tá lá, quem quiser ver, vai no meu Facebook, que eu vou dizer o que eu digo sempre. Tenho ideias próprias, sou independente e exijo respeito, certo? Então, a provocação é a seguinte. Será que a decisão do Marco Aurélio, concedendo o habeas corpus para o Bruno, condenado em primeira instância por não ter sentença confirmada em segunda, pode, de alguma forma, antecipar ou beneficiar ou alimentar a futura soltura, liberdade de Eduardo Cunha? Porque, veja, o Eduardo Cunha, maldito, está preso preventivamente em Curitiba. Não foi julgado, não foi condenado. E a sua defesa alega antecipação de pena. Bruno é condenado. A defesa alega antecipação de pena. O Supremo concedeu o habeas corpus.
Será que há aí um fundamento, uma base a ser usada, olha que coisa incrível, a ser usada pela defesa do Eduardo Cunha, usar o Bruno de exemplo para pedir a soltura do Eduardo Cunha? O que vocês acham? Eu acho que eles não vão fazer isso porque já tem um recurso correndo lá com alegações parecidas. Eu acho que não tem como usar como jurisprudência, até porque os casos são diferentes, um é um homicídio, outro é outro crime de outra natureza. Eu acho que o juiz Sérgio Moro, naquele despacho que a gente já discutiu aqui, justificou muito bem a manutenção da prisão do Eduardo Cunha. Ele está mandando recados lá de dentro para o presidente e para outras pessoas. Os recursos no exterior ainda não estão totalmente mapeados. Ele ainda pode mover recursos e dissipar patrimônio. A mulher dele também tem recursos no nome dela, então eles podem entrar em algum conluio criminoso para dissipar esse patrimônio. Tem várias alegações que justificam a manutenção dele preso, segundo o juiz Sérgio Moro. O STJ vai analisar esse habeas corpus e depois deve subir para o Supremo. Que tem gente no Supremo querendo soltar o Eduardo Cunha, a gente já falou aqui. Tem gente que defende isso. O Marco Aurélio não está nesta turma. Quem vai julgar é a segunda turma. Eu acho que existe uma possibilidade do Supremo julgá-lo, mas eu escrevi na minha coluna de segunda-feira que era porque justo ele. Aliás, quarta-feira, que é o fato dele ser o primeiro na lista, na fila dessas prisões alongadas de Curitiba, causa um certo constrangimento, porque ele é um que tem muita prova, ele é um que tem risco, uma vez solto, pode fugir, inclusive, ele é desse tipo que é capaz de urdir uma fuga. Então, os ministros estão meio com a pulga atrás da orelha. Em tese, eles são contra as prisões alongadas. Agora, soltar o Eduardo Cunha particularmente, tem um preço ali. Madureira. O que o Andreasa falou não é despropositado, não, principalmente por esse aspecto aí, Vera. O Eduardo Cunha tem feito, através de perguntas, né, nos depoimentos dele, perguntas até agora sem resposta, em que claramente ele está levantando suspeição, principalmente sobre o presidente Michel Temer. Então ele está fazendo ameaça, está fazendo o que os ingleses chamam de blackmail, né, de chantagem, e eu acho que isso aí pode pressionar de alguma forma o Supremo. Essa decisão do Bruno me surpreendeu, acho que surpreendeu a todos. Ela tem alguma coisa de extemporânea, para levantar suspeita, sim. Eu acho que o pai Andreasa está falando não é totalmente os astros. Não falei que é despropositado, não. Só sei que, só disse que enfim, que já está em discussão, né? Isso. Uhum. Não, eu achei que despropositado. Não, veja bem, eu achei essa decisão extemporânea e despropositada a do juiz lá, do Marco Aurélio Melo. Isso eu achei. Não, entendeu? Que apareceu agora na véspera do Carnaval. Será que o Bruno vai desfilar em alguma escola de samba? Será que ele vai para o Império Serrano? Não, entendeu? Eu achei uma coisa... Caiu bem de paraquedas. Aí você mexeu, pois. Império, não. Você não viu a imagem aqui. Aliás, só para não fugir do tema, não deixar passar a bola, já que estamos falando de futebol, goleiro, mundo policial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena de Edson do Nascimento, né, o Edinho, o filho do Pelé, para 12 anos e 10 meses de prisão. Né? Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Um sai e outro entra aí da cadeia, já que estamos falando de goleiro.